Olá, mulheres que desbravam, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui no meu canal com um formato completamente diferente, mas com o nosso propósito é trazer conhecimento, entendimento e direcionamento para mulheres específicas. Eu tenho certeza que mais essa ideia que nós estamos tendo aqui de levar até você essa libertação que traz transformação através do preço a ser pago por você, buscando, querendo, tendo fome e sede de adquirir mais conhecimento. Então, se você está aqui comigo me acompanhando, começa aí a compartilhar esse conteúdo. Vamos trazer outras mulheres para a nossa comunidade de mulheres que desbravam e assim criar um momento aqui tão somente nosso. Para que hoje nós possamos ter um novo nível alcançado, eu trouxe um assunto que tá bem fresquinho. É um assunto que acabou, inclusive, de ser comentado aí nas redes sociais, falando sobre a infância. No último final de semana, que foi o feriado de sábado, foi aí o Dia das Crianças. E eu estava passeando e olhando ali todos esses conteúdos de várias fotos, vários posts falando sobre a infância, falando sobre as dores da infância, as vitórias da infância, fotos engraçadas, fotos lindas e algumas que precisam ser melhoradas, inclusive a minha, como o tempo me fez bem. Mas eu quero iniciar esse momento, apesar do assunto ser engraçado, falando sobre uma frase que mexeu muito comigo e me fez entender por que eu deveria desbravar e continuar desbravando. E a frase é o seguinte: o meu passado, ele não tem o poder de consultar o meu futuro. O meu passado, ele não tem o poder de consultar o meu futuro. Mas é exatamente no meu passado que eu fui forjada, que eu comecei a ser preparada, que eu comecei a ser estruturada para viver a Isabel que eu vivo hoje. E a Isabel que eu ainda vou me tornar. Mas durante muito tempo eu fiquei perdida. E perdida o quê? Me questionando porque eu vivi dores, porque eu passei por processos que eu não tive culpa e como negativamente esses processos e essas situações me marcaram a ponto de me fazer parar na fase adulta questionando, meu Deus, o porquê. E quem sabe você que está aí do outro lado tem muita força, garra, determinação, mas muitas vezes se sente fraca, paralisada, por ter carregado mágoas, feridas e cicatrizes que fizeram parte do seu passado, mas elas são arrastadas até hoje para o seu presente. E detalhe, quando você ainda não tinha culpa. Então eu comecei falando nas minhas redes sociais, eu não sei se você já me segue, mas se você não me segue, comece a me seguir a partir de agora. Eu sou Isabel Câmara. E eu comecei a falar o seguinte no meu story: uma criança machucada, ela não deve se tornar uma mulher adoecida. Eu vou falar só um exemplo que aconteceu na minha fase infantil e que eu trouxe isso para a minha vida presencial, para o meu presente, e eu vi o quanto isso me magoou, me paralisou, me reteve em um lugar que não era meu. Então eu quero pedir a você para você pegar papel e caneta na mão, porque tem gente que diz que não tem conhecimento porque não tem dinheiro. Mas esse é um lugar gratuito, online, aonde você pode assistir com conforto e inclusive pode escolher como você assistir. Então pegue papel e caneta, porque como você que está me assistindo aí, eu não comecei também tendo acesso aos mentores que eu tenho hoje, mas eu comecei buscando e decidindo ter um conhecimento. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Então se tem uma coisa que você precisa decidir, começar a comentar aqui comigo, é o seguinte: eu decido ter conhecimento. Eu estou chamando mulheres para ter conhecimento, para decidir ter conhecimento, porque é através do conhecimento que a raiz da ignorância ela é exposta e você começa dia após dia a romper o cárcere que te para, que te mingua, que te mina e que pega todo o seu potencial
e desfaz dele como um passe de mágica. Então vamos lá. Tudo começou através da paternidade. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu quero trazer aqui. A falta de paternidade, que não fala de uma paternidade presencial, mas fala de uma paternidade voltada para o processo de segurança, foi uma das coisas que mais me paralisou. Porque ainda como criança, uma criança marcada, uma criança ferida, isso foi retirado de mim quando com 4 anos de idade eu comecei a ter a consciência do nível de separação que eu estava enfrentando. Por quê? Porque eu presenciava agressão física, agressão verbal, porque eu comecei a presenciar a falta da segurança e a falta do suprimento necessário, porque pai significa segurança, significa o processo de estar ali, de arcar, de proteger, de cuidar, de suprir. E tudo isso foi arrancado de mim ainda quando eu era criança. Então observe, eu não escolhi meu pai, eu não tive culpa dessa transferência de a quebra de um relacionamento entre homem e mulher recair sobre uma criança indefesa, mas agora com 4 anos de idade eu comecei a ter consciência do que é uma falta de paternidade e rapidamente foi ativado em mim um gatilho de autocomparação de forma negativa. Porque você se comparar com o outro e entender que o tempo do outro não é o seu, mas que o outro te inspira a crescer, como nós estamos fazendo aqui nessa troca, é uma coisa. Mas você entender que sua amiguinha tem e você não tem, que sua amiguinha pode e você não pode, e entender e se perguntar aonde foi que eu errei. E quantas vezes eu me perguntei aonde foi que eu errei? Mas eu não errei, porque eu não escolhi o marido para casar. Eu estava ali condicionada a ter um cuidado de um pai que naquele momento, talvez, por também não ter tido o acolhimento paterno, errou comigo. E detalhe, essa criança que uma vez foi ferida, que uma vez foi marcada negativamente, cresce agora com traços e vai buscar ter essa paternidade em algo ou em alguém que esse algo ou alguém, mesmo não conhecendo a minha história, teoricamente é obrigado a suprir a necessidade de uma adulta adoecida para que ela não pare, para que ela não retroceda. E aí começa um movimento muito conhecido no dia de hoje de dependência emocional que mina, que paralisa e que muitas vezes distorce a imagem de uma Isabel que foi escolhida, chamada para avançar e prosperar, e uma Isabel que é extremamente sequelada por uma falta de paternidade. E nesse movimento aqui, nesse encontro de mulheres que desbrava, o meu principal objetivo é fazer você entender o que te paralisa, o que é que te deixa prostrada, o que é que faz você ter inconstância, porque tem muita gente lutando contra o problema, mas eu não vim ensinar a mulheres a lutar com o problema, eu não vim ensinar a mulheres a alimentar a dificuldade do problema acontecido, mas eu vim ensinar a mulheres a aprender o que é que para na raiz, aonde tudo começou, aonde você precisa ir na raiz para destronar aquilo que te para. Qual é a raiz que precisa ser exposta para que você possa ter a vida que Deus te chamou para ter? E é exatamente por isso que eu estou lançando a minha Masterclass, porque lá na Masterclass eu vou ensinar pilares que vão estruturar a sua identidade a ponto de você não estar enganada, sendo minada, melhor dizendo, pelo problema, ou tendo problema como seu bichinho de estimação. Não, é hora de você identificar a raiz. Se você observar, eu percorri por fases da minha vida uma pequena história onde eu fui roubada na minha infância e isso veio se arrastando para a minha fase adulta. Isabel, você pode dar exemplos? Claro. Papel e caneta na mão, porque essa pode ser as áreas que você esteja assolada. Pela falta de paternidade, eu acabei me reduzindo para caber em lugares que eu não deveria. Eu acabei negociando o inegociável. Eu acabei pegando valores que eu tinha e dando de graça a pessoas que nem sequer entendiam que eram crítica, porque me diziam que crítica construtiva era o caminho do sucesso. Agora entenda, crítica construtiva de quem não construiu nada? Será que você tem na sua vida alguém que diz pra você, vou te dar uma crítica construtiva e essa pessoa nunca construiu nada? Pois é. Outro ponto, meu relacionamento, meu casamento. Quantas vezes eu peguei o meu marido e tornei ele no meu pai, a fim de que ele
fizesse ou tivesse ou suprisse expectativas que nem mesmo ele sabia que tinha que suprir. E na minha vida profissional, no início da minha carreira como empreendedora, eu tive ali uma aglomeração onde eu confundi o que era colaborador, o que era amigo, o que era parceiro estratégico e o que era pessoas que não deveriam estar na minha caminhada como amigos íntimos, exatamente porque havia ali uma quebra no meu processo de identidade e não era de forma tão clara para mim. Exatamente por isso que eu me levantei como uma mulher que desbrava para criar um exército de mulheres que não vão se render às dores da caminhada, que não vão parar diante da frustração. E é exatamente por isso que eu quero convidar você para estar comigo na minha Masterclass, para que nesse movimento você possa identificar todos os principais pilares que vão arrancar você do seu lugar. E nesse movimento de identificação, de conhecimento, você vai dar um basta nesse movimento e declarar: eu vou caminhar rumo ao meu lugar. A paternidade foi um dos pontos que eu trouxe aqui para tirar você da zona de conforto e trazer você para uma nova realidade. E se você é mulher que desbrava e quer continuar aqui comigo, desfrutando desse conteúdo, avançando comigo nesse canal, você coloca aqui nos comentários comigo: eu decido desbravar. Eu decido desbravar. Sabe por quê? Porque quando você estiver comentando, a sua mentalidade vai entender que ela tem um governo. E sabe qual é o governo que você está submetendo a sua mentalidade? De avanço, de progresso, de sucesso. Porque foi para isso que você foi chamada. Esse é mais um episódio que eu tenho o maior prazer de compartilhar aqui com você. E ter você nos demais é um prazer para mim. É maravilhoso estar aqui podendo contribuir para o seu crescimento e entendendo que você tem capacidade de avançar rumo ao lugar desejado. Qual é esse lugar? Um lugar de uma mulher que desbrava, um lugar de uma mulher que tem um controle da sua vida, o controle da sua história e que decide reinar. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Foi um prazer para mim estar compartilhando nesse formato novo aqui. Inscreva-se no meu canal, compartilhe com outras mulheres e não esqueça, esteja comigo na minha Masterclass. Eu vou amar desbravar juntinho com você. Até mais.